Irmãos, nós vamos dar início ao nosso projeto Painel Teológico. É um projeto que Deus colocou no nosso coração para que a gente possa estar falando a respeito da palavra de Deus no tema de hoje. É um tema que eu tenho certeza, ainda mais para as pessoas que aqui estão, que vai abençoar demais a sua vida. Quem é Deus? Você consegue definir quem é Deus? Ou melhor, dá para definir Deus? Langston, um teólogo que eu gosto muito, diz que é impossível o Criador ser definido pela criatura. É um pouquinho disso que a gente vai falar nessa noite aqui. Então eu queria convidar você para fechar os seus olhos nesse momento, para a gente orar em nome de Jesus. Pediu o pastor Edson para fazer essa oração, pode ser? Graças e paz a todos, amém? Vamos orar nesse momento. Deus, nós te somos gratos pela oportunidade que temos de estar na tua casa. Amém, Senhor. Para esse momento tão importante, ó Pai, em queremos aqui atender ainda mais a tua palavra, escutar um pouco da tua lei, Senhor, e tentar de alguma maneira, ó Pai, transmitir aos teus filhos, à luz da tua palavra, aquilo que tu és para a nossa vida. E neste momento que o Espírito Santo nos conduza num caminho de entendimento, de graça e sabedoria, em meio a tudo que queremos falar. As nossas vidas, Senhor Deus, diante de Ti. Ó Pai, que cada um esteja com seus ouvidos abertos, com a sua mente e seu coração preparado para receber nessa noite dos céus aquilo que nós temos aqui como profetas de Ti, para oferecer para cada um nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, antes de começarmos com a primeira pergunta, que é exatamente a pergunta quem é Deus, queria apresentar os irmãos, esses homens abençoadíssimos, todos referenciais da nossa cidade. Assim, meu coração está muito alegre. Eu, de fato, não me lembro de ter acontecido um projeto como esse aqui na cidade, um painel teológico. Não lembro, assim, com pessoas tão conceituadas, homens de Deus tão respeitados. Então, aqui, da casa, pastor Edson Rodrigues, pastor da Igreja Batista Monte Hermon, nosso pastor, nosso amigo, que tem nos abençoado demais. Pastor José Armando Sidá, uma referência nessa cidade. Eu me lembro, pastor, que ouvia seus debates, suas participações nos debates da 93. Era bem novinho ainda, mas já me abençoava demais. E tem no Senhor uma grande referência. Coração muito alegre nessa noite de tê-lo aqui conosco. Pastor da Igreja Batista de Barra do Imbuí, da Missão Batista da Várzea também, Missão Motas e Missão Vale da Revolta. Missão Motas e Vale da Revolta também, homem de Deus, conhecido por todos nós. Um amigo também, o Senhor tem me dado a oportunidade de conhecer a cada dia, pastor Paulo César Pimentel, pastor da Igreja Batista na Tijuca, presidente do Lar Feliz, uma casa para os nossos idosos aqui que está prestes a voltar a funcionar, pastor? Daqui a pouco também ele fala um pouco sobre isso. Um homem de Deus também, uma referência aí. Ele ia lá na TV levar os programas dele, a gente às vezes, ele perdia e eu ganhava algumas horas, ouvindo falar, e eu ficava questionando, pastor, mas e aquilo? Pastor, mas isso? E ele ia falando, pastor? Aquele que a gente ficava lá 1 hora e pouca, 2 horas conversando, eu esqueci até do trabalho. E um outro amigo assim, que eu tenho um carinho enorme, um amor enorme, que é meu amigo pastor Marcos Torres também, da Igreja Metodista em Vale do Paraíso, homem de Deus, e assim, bênção na minha vida, também uma referência para a minha vida. Eu tenho certeza que vocês sairão daqui abençoados nessa noite. Amém? Amém. Então, para começarmos, eu vou começar pelo... Vamos dar honra primeiro para quem é de fora, pastor? Amém. Começar pelo pastor Sidá. E assim, gente, olha só, vai seguir da seguinte forma. A gente vai marcar aqui 5 minutos para cada resposta. Não é um debate, não é uma sabatina. A gente vai conversar, a gente vai discutir um pouco a respeito disso tudo. Então, a primeira pergunta é: quem é Deus? O pastor Sidá começa respondendo. Depois, o pastor Paulo Pimentel também tem o seu tempo para falar a respeito disso. Pastor Marcos Torres, e volta para o pastor Edson. Amém? Pastor Sidá, quem é Deus? O que é Deus? Responda para a gente. Boa noite, gente. Deus abençoe vocês. E eu passo a pergunta para vocês. Tentar dizer quem é Deus. Bem, você já começou a falar uma coisa muito importante no começo, quando disse que é difícil definir Deus. Na verdade, não é difícil, é impossível. Nem tentar. O máximo que a gente pode fazer é conceituar, dar alguns conceitos, porque definir
é dar a palavra final. E quem somos nós para dar a palavra final sobre Deus? Então a gente pode conceituar, por exemplo, eu diria nos conceitos que eu dou, entre outros para alunos do seminário, Deus é espírito pessoal, perfeito em todos os seus atributos, e que em justiça, verdade, santo amor dirige e governa o universo que Ele mesmo criou, fazendo com que todas as coisas caminhem para o cumprimento de sua vontade. Então Deus é espírito pessoal, perfeito em todos os atributos. Isso é um conceito. Não é uma definição. Não, eu não usaria. Porque Deus não se permite entrar no crivo do homem, né? A gente olha assim e diz assim, se a gente olhar para a Bíblia, não conhece Deus? Não. A gente olhando para a Bíblia, a gente conhece a revelação, aquilo que Deus permitiu. Deus é muito maior do que a Bíblia. É aquilo que Ele permitiu ser revelado a nós. A teologia não estuda Deus, a teologia estuda a revelação de Deus que está na Bíblia Sagrada. É mais ou menos isso. Perfeito. Os colegas aqui consertam se estiver errado. Pastor Paulo Pimentel. Prazer, irmão, estar com vocês. Saúde e paz para todos. Realmente não há definição para Deus. O pastor Cidado falou muito bem. Eu lembro de uma definição e a pessoa foi muito econômica mesmo. Ela usou apenas uma letra para definir Deus. Deus é um eterno presente. Deus não tem passado, Deus não tem futuro. Deus é eterno. E nessa eternidade, Ele resolveu se revelar a nós. Ao nos criar, ao se revelar como Deus Criador, como Deus amoroso, como Deus perdoador, como Deus misericordioso. E aquilo que a gente conhece de Deus realmente é a partir da sua revelação. Seja a revelação pessoal dele, seja a revelação natural através das coisas criadas, e ele nos deu o privilégio de o conhecermos e de desfrutarmos com ele de um relacionamento pessoal. Então Deus realmente é muito mais do que tudo isso que a gente pode pensar ou imaginar. Pastor Marcos Flores. Então, eu quero saudar a todos e todas com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer para mim que é um privilégio estar aqui juntamente com o pastor Paulo Pimentel, o pastor Cidade, o pastor Edson, com o Miguel. E uma das coisas que eu busco, né, nas minhas reflexões é trazer o conceito para a Bíblia, né? Eu trabalho com a área de Bíblia e eu gosto muito de dois movimentos que a Bíblia trabalha na sua criação, né? No Gênesis, quer seja no capítulo 1 como no capítulo 2. No capítulo 1, Deus se coloca como aquele que organiza o caos, organiza a natureza, é aquele que traz a realidade de maneira bem pontual, né? Quando ele diz assim, haja luz e houve luz. Então é um Deus que organiza aquilo que não existe e começa, a partir da palavra, criar todas as coisas. No capítulo 2, Deus já não é aquele que fala e se realiza. Deus é aquele que vai e organiza a partir do barro, né? E mete a mão no barro e se coloca diante da sua criação algo que é próprio dele e sopra nessa criação o seu sopro. Então é um Deus que torna a existência num comprometimento com a criação e comprometimento com o ser humano. Então Deus é aquele que quer que nós possamos entendê-lo no sentido de perceber que a criação é um ato dele, é um ato que faz parte dele, mas também ali no capítulo 2 ele coloca alguns limites entre a criação e ele mesmo. Quando ele coloca no Jardim do Éden a árvore do bem e do mal. E aí ele coloca diante do ser humano, diante da sua criação, dizendo o seguinte: para nós sermos parte da sua criação, o diálogo é sempre presente, porque diz o texto, que eu acho assim muito interessante, que ele ao cair da tarde ele ia conversar com Adão e Eva. Ou seja, um Deus que está íntimo, quer se tornar íntimo, quer se tornar realmente diálogo entre ele e a criação. Só que o ser humano, e aí para mim o grande evento de Deus, o que é Deus, é aquele que coloca para nós a liberdade de você escolhê-lo ou não.
mim aí está um ato de carinho de Deus. Ele não quer, por Ele nos criar, Ele não quer que nós o tomemos como Deus. Ele quer que nós decidamos para que nós tenhamos Ele como Deus. E Deus não é o nome dele, o nome dele é Javé. Deus é a sua atribuição, mas o seu nome é o Deus Javé, o Deus que é libertador, o Deus que é misericordioso, o Deus que é o El Shaddai, que é o Todo-Poderoso. Então, é esse Deus que quer, junto com a criação, organizar um tempo de convívio conosco. Só que não pode ser do nosso jeito, tem que ser do jeito dele, da vontade dele, mas de uma maneira construída junto com ele. Por isso, quando o homem toma a decisão, a mulher e o homem toma a decisão de não conviver no jardim do Éden, ele poderia dizer assim: pronto, eu não quero mais essa criação, vou destruir tudo. Não, ele vai ao encontro do ser humano e ele faz a roupa. Ele é o primeiro estilista. Se você tem um estilista, é Deus. Ele vai lá e faz uma roupa para o ser humano, e ali nesse aspecto a gente começa a perceber o carinho de Deus para conosco. Então Deus é aquele que é Senhor de todas as coisas, é Criador, mas é um Deus que nos procura para junto conosco conviver para uma vida que possa ser uma vida com dignidade, uma vida com justiça, uma vida com paz, mas uma vida com qualidade. Perfeito. Pastor Edson Rodrigues. Boa noite a todos. Quero dizer da minha alegria de estar aqui juntamente com esses homens de Deus. Eu até brincava com o Alberto que ele me pegou uma peça, né? Porque me colocar no meio desses três homens aqui, já conceituadíssimos, mas eu estou aqui também poder aprender e dar assim a minha parcela de conhecimento daquilo que eu tenho a respeito do que é o Deus para a nossa vida. E também dizer da alegria de estar nesse painel teológico, que parece que é algo que novo, nunca tinha visto nada desse tipo. É uma oportunidade que nós temos também de aprender a respeito da palavra de Deus. E conforme você já ouviu nessa noite, é impossível nós definirmos a pessoa de Deus. E é muito interessante porque hoje nós temos condição, pela revelação da palavra de Deus, de termos uma ideia maior do que realmente é o nosso Deus. Mas se olharmos para trás e começarmos a observar o que os profetas viveram, o que os homens que foram chamados por Deus, como Abraão, como Isaac, como Jacó, viveram na essência do conhecimento de Deus, eles também, de certa maneira, puderam uma hora questionar a respeito disso, né? Ou tentar, de certa forma, também definir quem de repente fosse Deus para a vida deles, quem de repente fosse o Criador do universo, o que é Deus, né? E eu gosto de trazer um pouco para a palavra. E Isaías, ele vai dizer o seguinte: ele é aquele que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O homem, na sua pequenez, ele tenta de alguma maneira dar um desenho, né, para a humanidade de quem realmente é Deus. Então Isaías, ele vai, depois de toda a experiência que ele tem, depois de tudo aquilo que ele consegue absorver, né, de intimidade com Deus, de comunhão com Ele, ele vai deixar para nós aqui que é impossível nós conseguirmos com palavras, ou de maneira alguma, né, de pensamento ou de atos, conseguir assim exemplificar ou definir quem é Deus. E eu acho lindo porque tanto ele como outros homens vão, de certa maneira também, poder dizer aquilo que realmente Deus é para eles, né? Moisés já dizia o seguinte: antes que os montes nascessem, né, tu já existias, de eternidade a eternidade, tu és o nosso Deus. Então, assim, fica para nós essa palavra, né, dentro daquilo que nós podemos dizer que é Deus para nós. Ele é o Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas, e assim como nós estamos hoje aqui pensando a respeito dele, lá atrás, todos os homens com certeza também tiveram esse pensamento. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Bom, pastores, essas perguntas que nós formulamos aqui, muitas delas, né, nos chegaram através de dúvidas corriqueiras dentro da igreja, ou pessoas que estão começando na caminhada e têm algumas dúvidas também. Nós falamos aqui, né, a respeito da impossibilidade de se definir Deus, como muito bem disse o pastor José Armando Cidar, nós podemos conceituar, né, mas definir não tem essa condição. E quando a gente enxerga Deus em algumas perspectivas, existem algumas pessoas que enxergam Deus de uma forma tão grandiosa, mas tão grandiosa,
que acham que acaba sendo um tanto quanto impossível se aproximar de Deus, né? De conhecer alguma coisa de Deus devido à sua grandiosidade. Enquanto outras pessoas, e a gente tem visto isso muito na mídia, eu não queria polemizar nem nada, mas a gente tem visto isso muito na mídia hoje, algumas outras pessoas que tratam Deus como se fosse uma pessoa qualquer, né? Eu estava ouvindo esses dias algumas canções que um amigo estava me mostrando, estava assustado, de uma galera cantando, um rapaz cantando Casa Comigo Jesus, Casa Comigo Jesus, uma outra cantando Entra no meu quarto, Senta na minha cama. Enquanto algumas pessoas têm essa visão de Deus, algumas outras também têm uma visão muito distante, né? De um Deus muito grande, de um Deus muito poderoso, de um Deus soberano que jamais vai se dar a conhecer. E eu quero começar agora pelo pastor, essa segunda pergunta, pelo pastor Paulo Pimentel, perguntando o seguinte: pastor Paulo, é possível conhecer Deus? E se for possível, como nós devemos fazer para conhecê-lo de fato? É através, né, de músicas? É através de mensagens de internet? É através da Bíblia? Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Realmente nós só conhecemos a Deus a partir do que Ele revela para nós. E a revelação dele está na sua palavra. E se não houver no coração humano esse anseio, essa necessidade profunda de conhecimento de Deus, é impossível. J.B. Phillips escreveu um livro que em português recebeu o título Deus e Deuses. E lá em Portugal um título muito interessante, Deuses aos Pontapés. E o autor desse livro, ele resume muito bem conceitos humanos sobre Deus. Então Deus é um Papai Noel bonachão, que está sempre dando presentes a quem pede, a quem solicita. Deus é um policial, castigador, punidor. Vários conceitos sobre Deus que o homem cria e a partir dele tem a sua vida, ou com medo desse Deus castrador, ou vivendo uma vida devassa, entendendo que Deus consente com esse tipo de vida. Alguém disse que o homem tem no coração um vácuo do tamanho de Deus. Enquanto esse espaço vazio não for preenchido por Deus, a vida do homem não tem sentido na sua existência. É possível conhecer Deus? Claro que é. A partir daquilo que Ele revelou a nós, que é a sua palavra. Cada um de nós pode ter uma experiência pessoal com Deus, e é verdade, cada um terá a sua experiência pessoal com Deus, o seu encontro com Deus, aquele primeiro encontro, quando Deus se revela a nós como um Deus salvador, um Deus que quer realmente caminhar conosco, um Deus que quer nos tirar das trevas do caminho errado. Quando há essa angústia, quando essa angústia no coração do homem é suprida por Deus, a partir desse relacionamento pessoal, o que nós fazemos é desenvolver o relacionamento com Ele e conhecê-lo a partir da sua palavra, não a partir de experiências que um ou outro tem com Deus. E coloca Deus em todas essas circunstâncias e situações, mas um Deus revelado pela sua palavra, não porque alguém disse que Deus é assim ou assado, mas a partir daquilo que Deus fala conosco. Eu tenho dito às pessoas que a Bíblia é um livro de difícil entendimento. Eu creio que sim, assim como a comida que nós comemos. Nós entendemos a comida que comemos? Nós só queremos comer. Alguns gostam de pizza, outros de churrasco, outros só legumes, não importa. Mas nós não conhecemos a comida que comemos. Alguns se especializaram aí na área da nutrição e podem até dar alguns conceitos sobre os alimentos. Esse é bom para aquilo, aquele é bom para aquilo. Mas, no geral, nós todos não temos conhecimento, mas nós comemos. Eu creio que, quando Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, que esse é um alimento que nós precisamos nos alimentar, não devemos colocar em discussão se entendemos ou não entendemos
A questão toda é comermos a palavra, nos alimentarmos dela como um alimento diário. E o Espírito Santo de Deus vai usar esse alimento espiritual para agir na nossa vida, revelando quem é Deus e o que Deus quer de mim e de você. Mas se eu não me alimentar desse alimento precioso, eu vou ficar frequentando os fast foods, comidas rápidas de muitas igrejas e pregadores por aí. E com certeza, eu não vou ter uma boa digestão, eu vou ter congestão religiosa e espiritual. E talvez eu precise de algum tratamento para me recuperar das enfermidades que eu vou adquirir na minha vida espiritual, por comer essa comida estragada que é passada por muita gente. Portanto, o verdadeiro alimento está aqui, e se eu quero conhecer Deus, eu devo conhecer, a palavra de Deus diz que eu preciso conhecê-lo, eu devo crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ensinamento bíblico, eu tenho que querer conhecer, precisa haver no meu coração esse desejo, e eu tenho que buscar conhecê-lo. E eu creio que nós podemos realmente, irmão Alberto, conhecer Deus, saber quem Ele é, a partir da revelação que Ele nos dá na sua palavra. Amém. Mais algum pastor deseja acrescentar alguma coisa à resposta do Paulo? Não, mas falar ainda sobre é possível conhecer a Deus, eu gostaria. Fica à vontade. Os dois exemplos que você citou, das pessoas que veem Deus tão longe, que acham impossível chegar a Ele, conhecê-lo melhor, estão erradas, como estão erradas aquelas outras exóticas que você apresentou aí. Mas o grande problema disso aí, minha gente, é entender melhor a palavra conhecer. Porque existe o conhecimento teórico e intelectual, que até um ateu pode ter. Ele pode fazer a teologia dele baseada em suposições. Ele vai ter sempre que botar um "se" na frente. Se Deus existe, então no princípio criou Deus os céus e a terra. Se Deus existe, então esse universo foi todo criado por Ele de uma maneira. Mas ele pode ter um conhecimento teológico. É possível você colocar um ateu aqui nesse púlpito e ele dar uma bela aula sobre Deus. Agora, conhecer no sentido que o Evangelho de João fala, Paulo, sobre conhecereis a verdade vos libertará. O conhecer no sentido de ter uma experiência com Ele, e já foi dito aqui, de duas formas. Primeiro, a experiência pessoal com Ele, quando a gente abre o coração e se entrega. E o segundo, o conhecimento a partir do estudo da palavra. Eu acho que essas duas coisas que foram citadas, que são polos distintos, extremos, elas são, infelizmente, geradas pela falta, primeiro, do conhecimento intelectual. As pessoas não querem mais estudar a Bíblia. A maioria do povo de Deus hoje quer shows evangélicos. As pessoas deixam os tempos quando foi prometido que hoje aqui vai haver um milagre, hoje é campanha de libertação, amanhã é culto de cura. As pessoas se julgam no direito de fazer a agenda de Deus. Hoje é cura, amanhã é libertação, depois da manhã não sei o quê. A gente começa a querer secretariar Deus, porque estamos atrás dessas coisas. Você vê que um ambiente como esse não atrai tanta gente. O grupo que está aqui é pequeno. Por quê? Mas se você disser que estava aqui um cantor famoso, que não ia ensinar nada, apenas cantar e levar um bom dinheiro, estaria lotado. Aqui, e não é dessa igreja o problema. Isso é geral no reino de Deus. Então a falta de Deus. E o outro é a falta de experiência, aí sim, da conversão, de conhecer a verdade no sentido da experiência pessoal. Você conhece Deus a partir daí, da experiência pessoal. Por que Jó pôde dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem? Jó conhecia Deus intelectualmente, ele é bom, ele é maravilhoso, mas ele teve uma experiência pessoal com esse Deus, quando Deus se revelou a ele, no momento da sua dor, da sua luta. Jó ficou desesperado, queria morrer, amaldiçoou o dia que nasceu. Os amigos dele tentando inventar uma maneira de dizer por que estava passando por aquilo. E tudo isso, aí Deus aparece para ele, mas o mais maravilhoso quando Deus se revela, isso já foi dito aqui, não é que Deus fica dando explicações, ao invés de revelar o porquê, Deus se revela. Foi o que ele fez com Jó, de vez em perguntar: sabe por que Jó você está sofrendo? Porque o diabo pediu para te tirar andar, nada disso. Ele começou: onde está você quando eu criei a terra? Diga-me se tu podes. Você pode contar o grão de areia no céu, na terra? Diga-me se podes.
Quem é esse que endurece o conceito? Você pode me dizer quantas estrelas tem no céu? Por acaso você sabe que as cabras monteses, elas pulam nos montes? Diga-me se podes, porque é girafa com o pescoço comprido. Diga para mim, Jó, onde você estava quando eu entrei nos abismos e criei as geleiras? Deus foi revelando a sua criação, o seu imenso poder. Então, é mistério que a gente tem esses dois conhecimentos. Os dois conhecimentos. O conhecimento intelectual, você pode fazer uma série de estudos e dizer, Deus faz isso, Deus é isso. Agora, o conhecimento da experiência é através da ação do Espírito Santo, levando uma pessoa à conversão, e a partir daí você começa a ter uma intimidade que você só tem quando realmente é um filho. Essa intimidade. Agora, intelectualmente é assim. E por isso que as pessoas sem essa experiência de conhecer a Deus intimamente, elas acham que tem medo, Ele é grande demais. Mas mal sabem elas que em Jesus Cristo Deus abriu o caminho para a gente entrar para Ele, não é isso? Para a gente ir até Ele. A sala do trono está aberta. No momento em que Jesus colocou na cruz, o livro de Hebreus diz que Ele entrou e abriu um vivo caminho para que nós entrássemos. O caminho está aberto para entrar. Jesus Cristo acabou com isso. E a segunda coisa é essa toda intimidade, que é gente que não conhece, que além de tudo, o Deus do céu não é nosso companheirinho, é o Senhor de todas as coisas, e precisa, entre outras coisas, ser reverenciado como Deus. Ele é amigo, ele me bota no colo, Paulo chama ele de paizinho, como diz a papai, mas também o chama de Senhor Jesus, Senhor Deus, né? Então, é falta de conhecimento experimental, experiencial de Deus. Mas é possível conhecê-lo através, acima de tudo, da revelação da palavra e de Jesus Cristo, o Salvador. Perfeito. É interessante também a gente conseguir observar, porque hoje as pessoas elas têm um conhecimento da igreja, elas conhecem o pastor, conhecem pastores de outra igreja, elas conhecem como funciona uma igreja, né, dentro da sua questão litúrgica e tudo, mas às vezes falta um conhecimento pleno de quem realmente é Deus. Porque as pessoas elas estão querendo entrar para a igreja. Ser cristão virou, de certa forma, um status. Muitos hoje querem ser cristãos, uma moda, né? E aí você tem, dentro daquilo que foi falado aqui, igreja para todos os gostos. Mas a grande realidade é que Cristo ele nos envia a pregar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é as boas novas. E o mais interessante de tudo é que o Evangelho é que tem um poder transformador da vida do homem. Então o homem precisa receber o Evangelho. A grande realidade hoje é que estão faltando pessoas que estejam com o Evangelho dentro delas. Eles estão entrando dentro da igreja, mas o Evangelho não está entrando dentro deles. E aí falta esse conhecimento da verdade. Uma vez que a pessoa conhece a verdade vai ter a capacidade de abrir os olhos e de, com certeza, de libertar. Infelizmente, hoje, podemos dizer que tem muitas pessoas dentro da igreja que não possuem ainda o conhecimento da verdade, que é o nosso Deus. É interessante toda essa dinâmica de conhecimento, quando na primeira referência que fala que é impossível conhecer Deus e relacionar, o filósofo Aristóteles disse isso, né? O filósofo Aristóteles diz que o Deus é um Deus perfeito e é impossível haver uma religião porque é impossível você relacionar um Deus perfeito com uma criatura imperfeita. Quer dizer, dentro da filosofia, o filósofo Aristóteles defendia essa ideia. Mas, na verdade, Deus, se Ele era impossível de relacionar, Ele não tinha nos criado. Ou seja, a criação de Deus, a criação do ser humano, de toda a relação, é um Deus relacional. Por isso, no Novo Testamento, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que estavam desde a fundação do mundo. Quer dizer, é um Deus que não está em nenhum momento sozinho, mas Ele é um Deus relacional. E aí eu vejo muito a experiência de Abraão e de Moisés. Abraão, para conhecer Deus, a primeira coisa que ele experimenta é sair da onde ele estava. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão busca esse relacionamento de conhecimento a partir de saídas. Então ele sai da onde ele está, mas sai com um desafio dizendo assim: você vai ser pai de uma grande nação. Ou seja, a experiência de Abraão traz para nós que esse conhecimento de Deus não se faz de uma maneira contemplativa, de uma maneira filosófica, mas se faz no dia a dia. Você só pode relacionar-se ou conhecer Deus no seu dia a dia, nas suas maneiras, no seu modo de agir, no seu modo de trabalhar. E aqui Abraão experimenta como? Sai para ser pai.
mas só vai experimentar o conhecimento de Deus de maneira concreta 25 anos depois. Ele fala assim: mas Deus, tu me chamaste, me tiraste lá da minha terra, do meio da minha família, e disse que eu vou ser pai, só que eu estou aqui com 100 anos, como é que eu vou ser pai, né? E aí Deus fala assim: daqui a um ano eu vou ministrar sobre você a fertilidade, sua esposa, que está com 90 anos, vai ser mãe. Ou seja, 25 anos depois. Ou seja, para conhecer Deus há um tempo dele e não um tempo nosso. Muitas vezes nós queremos conhecer Deus, mas a partir do nosso tempo, a partir da nossa realidade. Moisés já vai ser uma outra experiência interessante, porque ele sai, busca resolver o problema porque o povo está oprimido, ele sai fugido, vive 40 anos no deserto, com 80 anos ele é chamado para ter uma experiência com Deus. E aí é onde? No trabalho, está lá trabalhando, cuidando das ovelhas do seu sogro, e Deus se revela numa sarça pegando fogo sem ser consumido. E é interessante que esse Deus relacional, ele não fala a Moisés simplesmente porque Moisés está ali. Ele percebe que Moisés se volta. Quando Moisés se volta para ver a sarça, foi onde ele fala. Ou seja, é um Deus que, para conhecê-lo, tem que prestar atenção nele. E hoje nós não temos essa preocupação de prestar atenção. Quantas vezes pastor ou pastora está pregando, o pessoal está conversando, vendo o zap, vendo isso, aquilo, e a palavra está sendo ministrada, e é a palavra de Deus que traz salvação. Não é louvor que traz salvação, não é oração que traz salvação. A salvação vem mediada pela palavra. Como é que diz? É pela palavra, pelo ouvir a palavra, que nós seremos salvos. Então, nós percebemos que Deus valoriza a sua maneira de existir, num Deus que se relaciona, que você presta atenção nele para ouvir o que ele tem a dizer para você. Então, tanto Abraão, e aí ele chega, e aí é um grande desafio, e aí eu quero concluir, que ele diz assim: Abraão, que foi chamado amigo de Deus, você pode sacrificar seu filho? Você sobe no Monte Moriá e vai sacrificar seu filho. E é interessante que ele não questiona, mas não me deixa, não questiona. Ele sai de casa e vai. Num determinado momento está ele e os servos. Os servos ficam aí que nós vamos ali adorar a Deus e vamos voltar. Mas o seu filho pergunta assim: aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o sacrifício, o novilho? Onde está? Deus proverá. E ele sobe, e lá no monte ele amarra o filho, e o filho quieto, vendo tudo aquilo acontecer. E quando ele pega o cutelo, e Deus não espera ele baixar o cutelo, mas ele pega o cutelo para fazer, ele chama Abraão. Ou seja, Deus é um Deus de relacionamento. E nesse relacionamento que Abraão estava vivendo, existia um Deus chamado Baal. Baal era aquele que pedia sacrifício de crianças. E aí Deus se revela para Abraão: eu não sou esse Deus, eu não quero sacrifício do seu filho, eu quero que você realmente tenha clareza de como você se relaciona comigo. Por isso que o salmista vai dizer: a intimidade do Senhor é para quem? É para aqueles que temem ao Senhor. Amém. Seguindo aqui com as nossas perguntas, agora eu vou começar com o pastor Cidade. Nós temos vivido um tempo onde pessoas, a gente que aconselha, que conversa com muitas pessoas dentro da igreja e tudo mais, a gente encontra alguns dizendo, passando por adversidades na vida e dizendo: não sei nem se Deus existe de fato. Em contrapartida, encontramos outras também que nos procuram, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo aconselhamento, porque trabalha com ateu, trabalha com alguém que não acredita na existência de Deus. Eu começo, pastor, essa rodada, perguntando para o senhor: Deus existe? E a segunda pergunta dentro dessa também é: essa pessoa que tem dúvida, como que eu vou responder aí para o meu amigo, para o meu colega de trabalho? Existe alguma evidência que comprove a existência de Deus? Meu irmão, essa é uma das perguntas mais interessantes que você pode fazer hoje. Porque deixa eu começar criando uma crise para depois criar a solução.
Porque primeiro é a solução, depois da crise, fica pior, né? Mas é o seguinte: se você disser assim, olha para uma pessoa que diz que Deus que não existe, não está acreditando em Deus, desesperado, olha para a natureza, e ela vai dizer assim, mas para mim isso aí sempre deveria. Olha para o sol, para a lua, criação de Deus, mas para mim isso é da evolução. Olha para a gente, não, mas a gente veio do macaco, é o que eu uso sempre. Então tem essas coisas assim. Na verdade, não se pode provar a existência de Deus. Por quê? Porque teologia não é uma ciência. A ciência, você pode provar. O que é um fenômeno científico? É um fenômeno que você pode provar cientificamente. Se eu disser para você, a água a 100 graus centígrados, ela entra em estado de ebulição, ferve. Eu posso dizer isso e ir no laboratório e provar. Eu posso misturar um ácido e uma base e vai dar sal e água. É um fenômeno químico, eu posso provar. Como dizer que a água a 0 graus vira gelo, é um fenômeno físico, eu posso provar. Mas você não tem como provar Deus. E eu acho que isso foi a propósito, para que a vida cristã, para a vida com Deus, fosse uma vida de fé. É claro que a fé não é burra, mas não há como cientificamente. Por isso, por mais que já se tentou transformar, no meu tempo de seminário, eu fiz seminário, depois no nível de pós-graduação, sempre tentando uma maneira de tentar fazer a teologia virar uma ciência, e nunca vai virar, porque você não pode provar, rapaz. É uma questão de fé. Eu sei que Deus existe, porque Ele habita em mim, né? Mas não há prova assim humana. Portanto, quando você quiser que uma pessoa acredite em Deus de verdade, porque muitas dizem que acreditam, mas nessa hora elas fraquejam. Por quê? Porque não tem aquilo que precisa ter, que é a fé restauradora, salvadora, que a partir daí Deus se torna real e não teórico. Deus se torna real. Portanto, quando uma pessoa dessa chega para você e diz, eu estou passando, falando por uma série, uma diversidade, mas olha, nem sei se Deus existe. O que você precisa fazer com essa pessoa é ministrar a palavra de Deus para ela, mas acima de tudo ministrar a ela a necessidade que ela tem de ter um encontro com esse Deus. E ela vai perguntar como eu encontro com Jesus Cristo. Tudo se resume nisso, porque quando a gente está falando de teologia, a gente está falando de fé. E essa fé, ela pode existir a partir de uma experiência com Jesus Cristo. Porque senão é fé teórica. É como eu chegar para você, ter ali um copo com água e um comprimido para dor de dente, e você está com muita dor de dente. Aí eu digo assim, aquele comprimido faz bem para dor de dente. Você acredita? Ele diz, sim, eu acredito. Mas se você não tomar, você pode acreditar, vai continuar com dor de dente. A Bíblia diz que os demônios também creem e estremecem. A consciência absoluta da existência de Deus é uma questão de fé. Você não vai conseguir provar teoricamente. Não é isso? A fé é tão maravilhosa que Jó, passando tudo aquilo, e a mulher dele dizendo, abandona o teu Deus e morre, ainda assim, prezado irmão, ele disse assim, não, porque eu sei que meu Redentor vive. Como ele sabia? Ele simplesmente sabia. Era uma experiência com Deus que ele tinha. Portanto, uma pessoa dessa vai ser levada ao entendimento de que a fé, e essa fé vem pela entrega da vida a Jesus, é o que pode lhe dar a certeza de que Deus existe. Senão vai ser sempre uma especulação. Será? Eu devo orar a Deus? Ou posso também pedir a Exu Caveira? Ou eu posso pedir uma imagem de escultura? É difícil provar a existência de Deus, porque a teologia não é uma ciência, é meramente teologia, é acima de tudo uma questão de fé. Aliás, se vocês olharem para a Bíblia, vocês vão ver que não há nenhum momento em que Deus tenta provar a sua existência. A Bíblia começa assim, no princípio Deus. Se você quiser crer nisso, vai ser um livro de experiência com Deus. A partir da experiência com Jesus, você vai acreditar nisso. Senão você vai ser, como eu falei agora, um teólogo até ateu, teórico, que vai dizer, se Deus existe, sim, então no princípio Ele criou. Mas quando você tem essa experiência pessoal, em que Deus passa a existir para você no coração, aí a partir daí, você tem certeza. É como aquela experiência de uma pessoa chupando uma laranja e perguntar a você, essa laranja é da doce ou azeda?
A outra pessoa não sabe dizer. Agora, eu sei porque eu estou experimentando a laranja. Então, quem experimenta a laranja sabe. Quem não experimenta vai olhar e pode até, olha, pela sua cara parece que está azeda. Ou pela sua cara saboreando parece que está doce. Mas só pode ter a certeza quem vive. Por isso Jó disse, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Portanto, é impossível humanamente provar Deus. Olha, está vendo a Bíblia aqui? Ah, mas isso aí foi escrito por homens. Olha a natureza que maravilhosa. Mas isso aí eu acho que Darwin estava certo, ou os outros evolucionistas. Não é possível provar, cientificamente, provar. Você pode levar a pessoa a crer, e a partir daí, isso passa a ser prova para ela de que Deus existe. Agora, humanamente provado, você não tem como. Perfeito. Algum dos pastores deseja acrescentar alguma coisa? Fala para ajudar. Eu quero só contar uma experiência que eu tive. Eu estava estudando lá em Costa Rica e lá eu residia numa casa que existia no seminário latino-americano e havia um congresso de psicólogos. E aí o psicólogo chegou perto de mim e falou assim: você é estudante de teologia? Eu disse: sou estudante de teologia. Você sabe que eu não creio em Deus. Aí eu falei assim para ele: rapaz, você sabe que você me ajuda? Eu disse: como me ajuda? Você está dizendo que não crê. Se você não crê, você está afirmando a existência de Deus. E você está me dando a opção de crer em Deus. Aí ele realmente ficou perdido e falou assim: como é que se faz teologia? Bem, aí a gente vai conversar. Então, as pessoas, às vezes, existem muitas pessoas que estão dizendo que não creem em Deus, mas são muito de movimentos, nas quais não tem nenhuma firmeza na sua própria existência. E um filósofo disse que para você afirmar a não existência de Deus é muito mais difícil do que você afirmar a existência de Deus. Então, nesse aspecto, Deus não está preocupado se a pessoa está considerando a sua existência ou não, porque Deus, ele tem o seu projeto, convidou eu e você para fazer parte desse projeto. Começou lá na criação, depois começou com Noé, depois começou com aquele casal de pessoas da terceira idade, e esse casal, ele firmou uma aliança para construir um povo para um dia, como disse Jesus, afirmando que o sangue dele simboliza a nova aliança, nos convidou para participar deste projeto que é a formação do povo de Deus. Por isso, Jesus vai afirmar na oração sacerdotal que ele é a revelação de Deus, né? Como ele disse para Tomé, né? Eu sou o caminho, né? Eu não sabemos o caminho. Ele disse: então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus Cristo estabelece a própria revelação da existência de Deus, quando Deus, em Filipenses, vai dizer isso de maneira muito clara, né? Eu gosto muito do cântico de Filipenses 2, que vai dizer: ele estava na condição de Deus, saiu dessa condição, assumiu a nossa humanidade, e ao assumir a nossa humanidade, se revelou a nós, e a partir da sua revelação, ele vai nascer no casal. Maria, uma mulher que fazia parte de toda uma resistência ao projeto de Deus, quer dizer, aqueles que se mantiveram firmes no propósito da aliança com Deus, e José, que era da casa de Davi. Ou seja, ele escolhe um casal empobrecido lá de Nazaré, né, para ser a proposta de salvação para a humanidade, onde ele não teve casa, ele nasceu sem berço, sem pré-natal, sem nenhuma condição realmente de ter nascido aonde? No palácio, ou numa família sacerdotal, nascido na grande nobreza de Jerusalém. Ele foi nascer aonde as coisas estavam precisando de existência, para dar corpo a essa existência nele, e afirmar então que somente é possível ir a Deus a partir do crer na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. Por isso,
Nós precisamos não mostrar ou provar, porque Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a nossa existência e com a nossa salvação. Eu só queria resumir de uma maneira. Todo ateu, ele precisa crer que não crê. Porque no momento que ele parar de crer que não crê, ele passa a crer que crê. Entenderam? Fala devagar. Todo ateu, ele precisa crer que não crê. Eu lembrei disso quando o pastor estava falando sobre isso, né? E porque o dia que ele parar de crer que não crê, ele vai passar a crer que crê. Não é isso? E como Deus mandou Jesus justamente para que os que não creem passem a crer, essa é a esperança que a gente tem. Né? A partir da Bíblia, a gente percebe quem não crê em Deus. O Salmo 14 afirma: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Nécio, tolo. Tolo aquele que não investiga, aquele que não procura. O Salmo 10, no versículo 6, tem uma outra declaração muito interessante. Salmo 10, versículo 4: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são: não há Deus. Nécio não investiga, orgulhoso não investiga, ele se finca na posição dele, com soberba, com arrogância, e ele não quer investigar. Deus certamente está se revelando a ele, porque no dia do juízo, ninguém vai dizer: eu nunca soube da existência de Deus. Durante a sua vida, Deus quis se revelar a ele, mas o seu coração se fechou, por causa do seu orgulho, da sua arrogância. E essa pessoa nunca vai ter a experiência de conhecer Deus e de ser conhecido por Deus. O que é muito melhor, saber que Deus me conhece, sabe muito melhor quem eu sou do que eu mesmo. Isso traz um grande consolo ao coração de todos aqueles que creem na existência de Deus. E também é interessante observar como começou a pergunta, né? Que às vezes as pessoas vão questionar a existência de Deus na sua diversidade. A grande realidade é que quando às vezes as pessoas estão vivendo uma vida tranquila, boa, sem passar dificuldade alguma, eles nem se preocupam em saber se existe Deus ou não. Agora, quando as coisas começam a apertar, eles já abrem os olhos para os céus e começam a apontar para os céus como se Deus fosse o culpado por aquilo que ele está vivendo de ruim na sua vida. E já começa a indagar onde Deus está quando estão vivendo uma situação difícil. Já começa a perguntar se realmente Deus existe na vida dele e participa na vida dele. E a grande realidade é que quando ele vive uma situação muito boa, ele praticamente dá as costas para Deus, e a gente vê isso aí todo dia, né? Praticamente dá as costas para Deus e se esquece dele. Mas a grande realidade é que Deus, ele participa da nossa vida a todo momento, né? O Salmo vai dizer que ele é aquele que é o nosso sentinela fiel. Ele guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, ele guarda a nossa alma, ele nos guarda em todo momento. Esse é o nosso Deus. Que aula, né, irmãos? Glória a Deus pela vida desses homens. Bom, agora eu faço uma pergunta para o pastor Edson e a outra fica para o pastor Marcos. O pastor Edson é a seguinte: pastor, a Bíblia afirma que Deus é amor. Agora, o que significa isso? Né? Que tipo de amor é esse que a Bíblia diz que Deus é? É uma pergunta que parece até um pouco fácil, mas ela se torna um pouco complexa no mundo que nós vivemos hoje. As pessoas estão banalizando tanto o amor e, de certa forma, colocando Deus no centro de tudo aquilo que eles têm feito em prol do amor. E quando a palavra de Deus vai dizer que Deus é amor, ele está ali simplesmente colocando que a essência de Deus, ele é a fonte do amor, né? Dele que vem tudo aquilo que nós temos de amor para a nossa vida. Nós pararmos para analisar um pouco e pensarmos no amor de Deus, nós vamos conseguir entender que ele simplesmente não fala que ama, né? Ele não vai dizer que sente que ama, né? João vai dizer no capítulo 3, versículo 16, é um texto muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus, ele vem para aqueles que não merecem. O amor de Deus, ele vem para a humanidade que estava aí de costas para ele, né? O amor de Deus, ele vem por intermédio de uma entrega.
Eu acho lindo quando o apóstolo Paulo vai dizer que Deus não apenas ama, mas Ele prova esse amor, né? Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a grande realidade é que o amor de Deus é eterno. O amor faz parte de Deus, o amor é Deus, Deus é amor. E essa eternidade do amor de Deus é incondicional. Se nós pararmos para olhar, o amor de Deus, ele é antes da fundação do mundo, né? Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus já estava nos amando, pensando em nós, planejando a nossa vida, arquitetando tudo aquilo, e antes de tudo isso, o amor já fazia parte dele. O amor é simplesmente o nosso Deus. Alguém quer acrescentar alguma coisa nessa fala? Apenas dar uma outra conotação sobre essa excelente explicação, exposição feita, é que desde que surgiu uma ideologia, uma filosofia que quase virou uma teologia, chamada humanismo, essa ideologia, filosofia, ela colocou o homem no centro do universo. Então hoje existe o que eu chamo por aí de o evangelho do amor, em que tudo que ele quer fazer é fazer os homens se sentirem bem, e chamando isso de amor de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, tem um momento que ele diz assim: quanto mais eu os amo, me sinto menos amado por vocês. Por quê? Porque o amor confronta. O amor de Deus, usando a palavra do Paulinho no começo aqui, Deus não é esse bonachão que dá uma piscadinha e bate no teu ombro quando você fala as coisas erradas. Deus não é esse Deus bobo, esse Deus lâmpada de Aladim, que toda vez que é só precisar, esfrega, ele vem correndo e vira um gênio para fazer o que a gente quer. O que hoje está sendo confundido com o amor são paixões e o humanismo, em que tudo é para fazer o homem se sentir bem. Então, aproveitando, para dizer, e os pastores vão concordar comigo, de que muitas mensagens pregadas hoje são para que as pessoas se sintam bem, para que elas saiam da igreja se sentindo o marinheiro Popeye, que tomou espinafre e está forte a beça agora, sem confrontá-las com a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo disse que haveria um tempo, escrevendo a Timóteo, ele disse que haveria um tempo em que os homens teriam comichões nos ouvidos e estariam arregimentando mestres e pregadores segundo os seus próprios interesses, para fazer bem. E como hoje o desafio para encher igrejas é muito grande, então as pessoas querem enchê-las com essa mensagem que vem que tem. Não importa se você é homossexual, nós amamos, e amamos mesmo, está certo, mas precisamos ajudar, porque o amor de Deus é o seguinte: ele me recebe como eu estou, mas se recusa a me deixar como eu cheguei. O amor de Deus é transformador, libertador, e como prostitutas, como ladrões, como toxicômanos, ou como um religioso também. Só que o problema é que isso sempre foi um problema. Jesus passou por isso. Ele pregou um determinado sermão, quando acabou, ele olhou e disse: pessoal, cadê o povo que estava aqui? Aí os discípulos aproveitaram: poxa, Senhor, foi todo mundo embora, porque o Senhor foi duro. Eu acho que eles pensaram assim: é mesmo, Jesus devia ter dito. Eu acho que eles pensaram que Jesus ia dizer: é mesmo, sabe uma coisa? Eu acho que eu tenho que amenizar minha mensagem, que eu estou perdendo gente. Eu estou perdendo muita gente. Mas para a surpresa deles, Jesus virou e disse assim: vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? E eu vejo o amor de Deus como aquela coisa de a gente abraçar, amar, estar perto. Mas o amor de Deus não exime Deus de ser também um Deus de justiça e de santidade, e que não vai virar as costas para o pecado. Então a mensagem, eu sou pastor há 36 anos, dos quais 31 na mesma igreja, aqui em Teresópolis. Passei por esse tempo de me pressionar, de encher a igreja de qualquer jeito. Então vem que tem. Então ainda acontece isso em muitos lugares, onde as pessoas chegam e não precisam de transformação. O Edinho falou ainda agora aqui, pastor Edson falou aqui exatamente das pessoas que chegam na igreja e encontram ali alguma coisa que lhes dá prazer, e uma mensagem sempre de tapinha no ombro, e chamam isso de amor. É claro que Deus tem mensagem de conforto, é claro que o Evangelho é consolo, é conforto, é esperança, é alegria, é vida, é paz, mas o Evangelho hoje está precisando de mensagens mais sérias, porque aquele está negócio: mas vocês agora só pregam mensagem dura? Escuta uma coisa: se você tem um filho que ele está em plena desobediência, aquela é a hora de quê? De corrigi-lo. Eu espero que vai chegar um momento que a gente vai poder continuar, voltar a pregar mensagens mais amenas, mais brincalhonas, mas não é tempo.
O tempo agora é de corrigir a igreja. A igreja saiu dos seus trilhos. Minha gente, a gente está dizendo, as pessoas dizendo por amor, vamos orar, porque a igreja está morrendo no Sudão, porque a igreja está morrendo no Iraque, estão matando os crentes lá. A igreja não está morrendo no Iraque, não, nem no Sudão. O máximo que está acontecendo lá, ela está mudando de caminho, como disse o pregado, mudando de endereço, está indo para o céu. Você sabe onde a igreja está morrendo? A igreja está morrendo em lugar onde os maiores políticos corruptos são evangélicos. Você quer saber onde a igreja está morrendo? A igreja está morrendo onde você vai fazer uma pesquisa na parada gay, 80% dos meninos que estão lá vieram de famílias evangélicas. 60% das pessoas que estão pretas vieram de famílias evangélicas. Aí que a igreja está morrendo. Mas por falta disso. Porque chegou aquele momento em que a gente está confundindo o amor com o entretenimento. E o entretenimento religioso, o entretenimento, ele é o substituto demoníaco da alegria do Espírito. Quando falta a alegria do Espírito, a igreja tem que ter entretenimento para manter o povo. E isso é muito de amor. Portanto, a gente tem que amar, e amar muito, como diz Paulo. E para amar você corre riscos. O amor sempre faz você correr riscos. Por quê, minha gente? Por quê? Porque para mim pregar uma mensagem que te agrada, e eu gostaria de pregar sempre isso, como os pastores também, é um desafio maravilhoso fazer isso. Mas pregar mesmo que não esteja na hora, mas pregar uma mensagem que agrada, eu não preciso te amar muito. Eu preciso te amar muito é quando eu sei que eu vou expor a minha vida. Eu preciso te amar muito quando eu prego alguma coisa que você vai sair zangado comigo. Eu preciso te amar muito para fazer isso. Senão, não vou pregar isso não, o pessoal vai ficar zangado. Eu quero meu salário no final do mês, está tudo certo, depois eu me aposento. Amor, ele exige sacrifícios muitas vezes. Amor é isso. E o amor de Deus exige. Você pode ver quantas vezes Israel sofreu por causa da desobediência. Quantas vezes sofreram as pessoas por causa da desobediência. E hoje, as pessoas estão sofrendo pela desobediência. E quando partir desse mundo, estão indo para o inferno, porque o inferno existe. Se o céu é a prova do amor de Deus, o inferno é a prova da ira de Deus. Então, o que eu tenho que fazer é ajudar as pessoas a não irem para o inferno. Se você tiver com um câncer e eu dar uma picadinha e botar um band-aid em cima, não vai doer para tirar o câncer. Você vai achar que, poxa, isso é que é um bom médico. Não doeu nada o tratamento dele, você vai morrer de câncer. Mas para eu tirar o tumor, vai doer. Mas o que eu quero é te dar vida. O que a gente está vendo no cristianismo hoje? Uma igreja displicente em muitos lugares. Porque está chamando de amor uma porção de coisa que é meramente paixões. Interesse todo. O amor de Deus é o amor justo e santo, o amor imaculado, não é uma paixão. Deus não se apaixona. Deus não me ama mais hoje, nem me amará mais amanhã. Eu não posso fazer nada para Deus me amar mais, como não posso fazer nada para Ele me amar menos. Ele simplesmente me ama. Agora não vai desistir de mim, não vai desistir de mim, e vai querer fazer o que puder para trazer-me para perto dele de verdade, para fazer uma relação de amor. Portanto, o cuidado que a gente tem que ter é com o que a gente está chamando hoje de amor. Perfeito. Perfeito. Posso falar? Depois dessa excelente exposição, dos dois. A palavra amor, o amor de Deus, é o amor que a gente não merece. Deus é amor. Eu creio que nisso está implícito o plano de salvação. Nós não merecemos ser amados. Esse amor de Deus não é um amor interesseiro, Ele não busca nada em troca, Ele nos ama porque Ele nos ama. Mas o conceito de amor que tem sido passado é totalmente corrompido. Nos anos 60 surgiu nos Estados Unidos um grupo chamado Meninos de Deus, liderado, fundado por um pastor. No meio daquela revolução cultural, movimento hippie, e surgiu esse grupo a fim de mostrar que Deus ama. Mas Deus ama o homem pecador e quer que ele continue no pecado. Esse grupo caiu na desgraça, com muitas ações em vários países, e mudou o nome, em meados dos anos 70, para Família do Amor. Oficializaram o termo amor no nome do seu grupo.
um amor permissivo, um amor que satisfaz os desejos do homem pecador. E esse grupo continua agindo por aí, talvez hoje com outro nome. Há quase 10 anos eu deixei de dar aula na área de seitas e religiões, mas, pastor Sidaco, o senhor me falando me fez lembrar Judas, capítulo único, versículo 3, quando Judas queria tratar de um assunto agradável com a igreja. É o que está escrito aqui: amados, procurando eu escrever-vos acerca da salvação comum. Olha que maravilha. Tive por necessidade mudar de assunto, diz ele, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram alguns, já na época de Judas, na época da igreja primitiva, a necessidade de não tratar dos assuntos agradáveis com relação à salvação comum, a graça de Deus, o amor de Deus, mas a alertar a igreja com relação a alguns que estavam e estão pervertendo o Evangelho, anunciando um falso amor de Deus, um amor permissivo, o amor onde o homem continua no pecado. Não é o amor de Deus, não é esse Deus que é amor, mas é um falso amor. Isso é sério. Eu gostaria de começar a minha fala com uma expressão que existe nas cartas, dizendo assim: a ninguém fiqueis devendo, exceto o amor. Porque o amor é relacional. Ou seja, você não ama hoje e esgotou-se. O amor é um ato contínuo da sua relação com o outro. E quando Jesus é questionado lá em Lucas 10 sobre a questão do amor a Deus e amor ao próximo, Jesus não entra numa discussão teórica nem conceitual. Ele conta uma parábola. E ele conta uma parábola que é interessante, de um homem que desce de Jericó para Jerusalém. Esse caminho de Jericó para Jerusalém era o pior caminho, era um caminho muito perigoso. E só atravessava esse caminho caravanas. Mas Jesus coloca justamente um homem que resolve sair de Jericó sozinho e ir para Jerusalém, ou de Jerusalém para Jericó. E aí ele então estabelece nessa sua ida de Jerusalém para Jericó ser assaltado, porque era um caminho tortuoso, né? Inclusive eu fui fazer um estudo lá em Campo Grande, quando fui pastor lá, e perguntei: qual é o caminho perigoso aqui em Campo Grande? E aí alguém falou assim: de Bangu para Campo Grande, na área ali de Jaú e tudo mais, ali é perigoso. Ou seja, Jesus conta uma parábola de um homem que busca a sua própria situação de ser assaltado. E muitas vezes nós também somos provocados: eu não vou ajudar ele que procurou, ele que se livre. Mas o amor vai ao encontro do outro, mesmo que o outro esteja realmente criando a sua própria dificuldade. E Jesus conta. Só que Jesus conta essa parábola e coloca 3 personagens. Ele coloca um pastor, um sacerdote, um músico, que é um levita, e coloca um samaritano. E aí Jesus não conceitua o amor. Ele fala que amor é relacional. Por isso eu tenho dito que Deus é um Deus relacional, mas é um Deus que estabelece o amor como uma ação, né? Como ele diz: mesmo que eu entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso realmente tem sentido. Então o amor é um ato de ir ao encontro do outro incondicionalmente. E aí nós vamos ter o discurso, né? A conversa de Jesus com Pedro: tu me amas, Pedro? Agora, o texto em grego é muito interessante, que a primeira pergunta de Jesus para Pedro, ele perguntou com o verbo ágape. Ele não perguntou Pedro com o verbo phileo. Mas só que Pedro, quando responde, não responde com o verbo ágape, ele responde com o verbo phileo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus, ao segundo momento, vai perguntar novamente: Pedro, você me ama? E aí ainda é um verbo ágape. Mas Pedro não estava entendendo o amor de Deus, que é o amor de entrega, de realmente de se dispor de maneira incondicional. E a terceira pergunta que Jesus faz, Jesus já não pergunta mais com amor ágape.
Jesus pergunta com o verbo filho. Por quê? Porque Pedro ainda não tinha entendido que o amor relacional se faz com amor ágape. Só depois da conversão, né, com o batismo do Espírito Santo, que Pedro vai entender a sua entrega. Então, para a gente definir amor, é só no relacionamento. E aí eu concluo dizendo o seguinte: aquele jovem rico que perguntou a Jesus, no texto de Marcos, de maneira específica, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus, vai, vende tudo que tens, distribui entre os pobres e depois me siga. Aquele jovem baixa a cabeça e vai embora. Diz o texto em Marcos, diz assim: e Jesus o fitou e o amou. Ou seja, amar não significa dizer o que a pessoa precisa fazer para mudar e alcançar a salvação em Cristo Jesus. Perfeito. Irmãos, nós temos mais apenas alguns minutos, né? Vou fazer mais uma pergunta agora para o pastor Marcos, que os outros também poderão responder, efetivamente. Se você tiver alguma pergunta a respeito do tema, eu vou te pedir para anotar e passar para a Gabi. Amém? A gente vai sortear aqui umas 2 perguntas. Se tiver só 2, a gente faz as 2. Se tiver mais de 2, a gente sorteia 2 aqui, vê se já não foi respondido e tudo mais, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso que está sendo falado, você anota aí, pede uma caneta a alguém, pede um papel aí, só pode pedir a Gabi também. A gente tem caneta e papel por aqui. E aí você participa também com a sua pergunta. Bom, já falamos a respeito de conhecer a Deus, né? O pastor Sidaco falou bastante aqui a respeito da história de Jó, sobre essa questão de Deus ser amor, do amor de Deus. E a pergunta também que chega para a gente corriqueiramente é a seguinte: se Deus é amor, onde está Deus quando sofremos? Pastor Marcos. É interessante que o livro de Jó e, semelhantemente, o texto de Abacuque também vai estar nos apontando e nos dando uma direção de que naquela época, principalmente quando o livro de Jó estava sendo escrito, e também o livro de Abacuque, havia uma compreensão de uma teologia da retribuição. Você é fiel, então você vai ter tudo. Você não é fiel, então você vai perder. Abacuque vai dizer lá em Abacuque 3, ainda que a figueira não tenha fruto, ainda que não haja gado no curral, todavia eu confiarei no Senhor. Nós temos uma situação muito forte, e é interessante, o pastor Sidaco cita a questão do humanismo. Na Idade Moderna, no século XV, nós vamos ter uma mudança de concepção de mundo, que é a concepção do teocentrismo para o antropocentrismo. Quer dizer, Deus sai do centro das preocupações e aí passa a ser humano ser o centro de todas as coisas. E nesse século XXI que nós estamos vivendo, nós vamos perceber que a teologia, que a gente chamaria a secularização, o Estado laico, que muitas vezes as pessoas têm dito, é o Estado laico, é o Estado laico. Mas se você pegar o seu dinheiro, você vai ver lá, Deus seja louvado. No dólar também está lá a expressão Deus na expressão. Ou seja, o Estado laico, ele é uma grande, eu chamaria uma grande farsa para buscar estabelecer o interesse realmente da sociedade da qual nós vivemos. Então, a questão do sofrimento, se nós formos pensar assim, porque o sofrimento, Deus não está, quem na verdade produz todo o sofrimento é quem? É o pecado da sociedade que se organizou embaixo de interesses de poucos em detrimento de muitos. Isaías vai dizer de maneira muito clara, ele vai dizer, se me ouvirdes, vocês vão comer o melhor desta terra. Isaías vai apontar, mas ele vai dizer anteriormente, se o vosso pecado fosse semelhante ao escarlate, mas se vocês se converterem, então vocês certamente estarão vivendo uma nova vida com o próprio Deus, construindo uma caminhada digna para o ser humano. Se você for pegar João 10, ele vai dizer o quê?
O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o sofrimento humano não é fruto de uma relação com Deus. O sofrimento humano é fruto de toda uma sociedade da qual esqueceu Deus e construiu a sua própria realidade. Nós vamos ver na alimentação, o próprio pastor Paulo Pimentel vai dizer se nós sabemos o que comemos, né? Hoje, você, para criar uma galinha, para você fazer essa galinha gerar ovos, você custa, se for uma galinha orgânica, 9 meses. Mas se você colocar um pintinho hormônio para crescimento, se você colocar para hormônio para isso, você vai ter em 3 meses uma produção. Então nós hoje, na engenharia alimentar, em todo o processo, nós vamos ver que o ser humano está se destruindo em função de toda uma sociedade consumista, esquecendo Deus como referência. Então o sofrimento humano faz parte de quê? Isaías 53, como é que diz? Homem que sabe o que é dor. Então o sofrimento humano não tem nada a ver com a questão de Deus ou não. O sofrimento humano tem a ver com o pecado que desde a criação nós saímos do jardim do Éden, e aí a partir desse momento houve toda uma realidade que nos envolve e que cria o sofrimento nós mesmos. Mas quando nós temos Deus, né, o cego lá à beira do caminho, ele estava onde? Estava à beira do caminho. E ele, como é que ele fala? Filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele grita, a multidão quer calar, o discípulo fica calado, Jesus vai para a multidão e chama. O que Jesus fala? O que você quer? Que eu veja. Então veja. Ou seja, Deus quer, não é aceitar Jesus parou de sofrer, isso não existe, mas o que Deus quer fazer comigo e com você é que nós vivamos a vida com abundância. Perfeito. Eu recebi um texto há um tempo, logo assim que aconteceu, infelizmente, né, um atentado em escola dos Estados Unidos, e esse texto ele atribuía uma fala à filha do Billy Graham, né, do pastor Billy Graham, onde em um programa de rádio ela recebeu uma ligação de um ouvinte e fez essa pergunta para ela: onde estava Deus? Não sei se vocês já tiveram conhecimento desse texto. Onde estava Deus quando aquele homem entrou naquela escola e matou aquelas crianças, né? E aquele massacre todo aconteceu. E a resposta, que possivelmente tenha sido errada, que tenha dado, né, me chamou muita atenção, que ela diz o seguinte: Deus está onde nós o colocamos, né? Nós tiramos Deus de dentro da nossa cultura, nós tiramos Deus de dentro das nossas escolas, nós tiramos Deus da nossa vida. Então eu acho que a resposta do Senhor tem um pouco a ver com isso, né? Agora eu vou dificultar um pouquinho mais aqui, então. Vou pedir o pastor Paulo e o pastor Sidaco que respondam essa, logo após. Alguém fez pergunta aí? Não, né? Então deixa que eu faço. Você ainda vai falar alguma coisa sobre a questão do sofrimento humano? Sim. Eu quero só acrescentar aqui, junto com essa pergunta feita ao pastor Marcos, o seguinte, dentro dessa questão do sofrimento: por que Deus permite desastres naturais, né? Como terremotos, ciclones, tsunamis? Dentro dessa pergunta também, pastor Sidaco, pastor Paulo, da questão do sofrimento humano, onde está Deus e tudo mais. Eu vou responder de forma bem abreviada. Nós sofremos para que Deus seja Deus, conforme 2 Coríntios 1:3. Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. E essas características de Deus são manifestadas nesses momentos de privação e sofrimento nosso. Deus não permite o sofrimento. Eu creio que Deus permite para a gente não sofrer quando Ele intervém. Porque do contrário, o sofrimento é consequência natural do mundo, conforme o pastor Marcos bem colocou. É fruto do pecado. Então a pergunta deve ser: por que Deus permitiu que eu não sofresse? Por que Deus permitiu que eu não sofresse um acidente? Hebreus 1,14 diz que os anjos dele são ministros a nosso favor. Volta e meia, eu chego em casa muitas vezes e eu agradeço a Deus pelos livramentos. Eu não quero saber quais livramentos. Nós vivemos num mundo de sofrimento e dor. E o fato de ter vivido um dia tranquilo me faz perceber que Deus me guardou, Deus me protegeu.
De alguma forma Ele me livrou de circunstâncias que eu nem sei quais. Mas não é que Deus permita o sofrimento. O sofrimento é consequência natural, tá, desse mundo de pecado que a gente vive. Mas eu quero experimentar o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E muitos, ao passarem por circunstâncias assim, desfrutam e desenvolvem uma comunhão muito especial com Deus, que não teriam de outra forma. E essas pessoas acabam sendo gratas a Deus pelo sofrimento que passaram. Essa questão sempre foi inquietante, muito inquietante. E eu, como qualquer outro ser humano, já experimentei muitas horas de inquietação, até porque, como pastor, eu sei que eu preciso dar ao povo uma resposta a algumas perguntas, que às vezes não são feitas assim, visível ou audível, mas estão no coração do povo as perguntas. Uma delas é essa. Uma mensagem que está gravada em CD minha é justamente esse tema: onde estava Deus quando eu sofria? E parte do meu sofrimento criou essa mensagem. Mas uma coisa muitíssimo interessante que a gente precisa aprender sobre o sofrimento humano é não confiar nos feitos de Deus, confiar no caráter de Deus. Eu resolvi essa situação da seguinte maneira: eu estou sofrendo, Deus me ama. Eu estou alegre, Deus me ama. Eu perdi alguém, Deus me ama. Eu não perdi ninguém, estou em festa, Deus me ama e Deus é bom. Não importa as circunstâncias, Deus é santo, justo e me ama. Portanto, não coloque a sua fé nunca nos feitos de Deus. Coloque a sua fé no caráter de Deus. Se você puder confiar no caráter de Deus sempre, você vai descobrir que mesmo no momento de sofrimento, Ele vai aproveitar-se deles para abençoar a sua vida, por pior que seja esse momento. É claro que alguns, por não ter essas convicções, acabam se desesperando, né? Se desesperando, e a gente vê cada caso de pessoas até que se suicidam por causa de uma perda, por causa de um problema, porque não consegue atingir essa dinâmica de que Deus me ama. Portanto, você olha, por exemplo, da experiência de Atos, Pedro está preso e Tiago também. E a Bíblia diz que a igreja fazia incessante oração por ambos. Pedro é liberto milagrosamente e Tiago é morto a fio da espada. Aí eu pergunto: Deus amava mais a Pedro? A igreja orava pelos dois. Portanto, se a gente colocar nossa fé no que Deus faz, a gente vai ficar louco, porque cada hora Ele faz de um jeito. A gente tem que colocar nossa fé no caráter de Deus. Deus me ama, Deus é amor, Deus é justo. A minha irmã, há alguns anos atrás, estava se preparando para mudar de Niterói, com seu marido engenheiro, estavam indo, essa história é linda de ilustração do que estou dizendo, estavam indo morar em Recife, onde ele tinha sido promovido no estaleiro para ser um dos diretores, ia ganhar muito bem. Foram lá, olharam tudo, conheceram o lugar onde iam morar, o lugar onde ia trabalhar, tiraram foto, mandaram para a gente, as filhas de adultos também, todo mundo muito feliz, tudo ótimo acontecendo. Para resumir a história, ele voltou, teve uma dorzinha do lado, em 4 meses morreu. E no dia que ele morreu, eu estava na hora do hospital, e a minha sobrinha mais velha, ela ajoelhou, era dentista, mas já era formada, mas com todo o seu estudo, ela ajoelhou diante de mim: tio, por que Deus está fazendo isso com a gente? Por que isso está acontecendo? E eu olhei nos olhos dela e disse assim: eu não sei. O que eu sei é que Ele faz as chagas, diz o profeta Osés, Ele mesmo a cura. Ele mesmo faz a ferida, Ele mesmo a sara, usando da sua misericórdia. Portanto, no momento que você puder colocar a sua fé no caráter de Deus e não nos feitos de Deus, porque o problema do povo é esse: peraí, Deus curou o pastor Marcos, então vai me curar também. Então a gente está colocando a nossa fé nos feitos de Deus. Ora, Ele libertou Pedro e deixou Tiago morrer. Deus amava os dois, Deus se importa, independente das circunstâncias. Mas uma coisa é certa:
mesmo, e eu estou terminando a minha fala, mesmo que eu não esteja entendendo, o que Deus está fazendo é sempre o melhor. O que Deus está fazendo é sempre melhor. Quando Davi orou pelo menino fruto do adultério com Betseba, quando Davi orou e pediu a Deus para curar o menino, não curou, o menino morreu. O profeta Natan disse que a criança ia morrer e morreu mesmo. Mas depois nasceu Salomão, depois do perdão. Agora eu pergunto aqui, até os pastores, alguém aqui sabe o nome da criança que morreu? Mas nós sabemos o que veio depois, Salomão. Porque o que sempre vem depois vai marcar mais. Deus sempre vai fazer algo melhor, ainda que a gente não entenda. Ainda que não era aquilo o nosso plano. Mas o plano dele é o melhor. Por quê? Porque eu aprendi a confiar no caráter dele. Deus me ama. Tudo que Satanás quer é fazer com que eu, você, duvide do caráter de Deus. Lá com Eva já foi assim. Foi isso que ele disse, eles não podem comer da fruta? Não, ele disse que a gente pode comer de todos, mas daquela ali não pode. Não, daquela ali ele disse para a gente não comer. É que ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão igual a ele. Satanás pôs em dúvida do caráter de Deus. Ele está mentindo para vocês. Primeira coisa, ele está mentindo. Segundo, ele não quer que vocês sejam igual a eles. Tudo que Satanás fez depois em dúvida do caráter de Deus. E Adão e Eva aceitaram isso. E pagaram o preço de não confiar de que Deus os havia impedido de comer aquela fruta, porque Deus os ama. Deus te proibiu de alguma coisa, te impediu de ter alguma coisa, de fazer alguma coisa. Deus te ama. Alguém na sua família ou na sua vida partiu antes da hora que você esperava para a eternidade. Deus te ama. Deus já me ama aquela pessoa. É o caráter de Deus, que é amor. Amém. Queria só frisar um pouco a respeito de tudo que foi falado aqui também em relação ao sofrimento, porque de uma certa forma o ser humano ele sempre vai ter uma parcela de sofrimento na sua vida. E certa vez minha mãe conversando comigo, minha mãe é uma mulher de oração, já dirige instituto de oração há 30 anos, e vivendo uma situação difícil na sua vida, chega e fala assim: mas por que às vezes nós sofremos tanto? Por que nós oramos? Por que nós jejuamos? Subimos uma mulher de oração, né? Fazemos tanta coisa e às vezes nós ministramos sobre pessoas e as coisas acontecem para eles e não acontecem para a gente. Às vezes eu vejo coisas dentro da minha casa que podia ser diferente, não é? Às vezes eu queria que a minha vida de certa forma fosse diferente e isso não acontece. E eu fiquei assim pensando naquilo que ela estava me falando, e até em um pouco de lágrimas ainda, eu fui e falei para ela um pouco da experiência do apóstolo Paulo. Porque se nós olharmos à luz da Bíblia, esses homens, Paulo, Pedro, João, aos nossos olhos, de repente eles mereciam coisas melhores, por tudo aquilo que eles fizeram, por tudo aquilo que eles deixaram, por tudo aquilo que eles foram como exemplo de cristão. E se nós formos olhar, nós vamos ver Paulo sofrendo em prisões, naufrágio, em açoites, né? Quase sendo morto, sendo picado por cobra. Ele vai ter capacidade de pegar e dizer que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso eterno de glória que nos há de ser revelado. Então a gente vai conseguir entender que existe um propósito em Deus na nossa vida, mediante aquilo que de repente nós passamos. Quando foi falado aqui de Jó, Deus ele vai de certa forma levantar Jó como se fosse o seu advogado em relação ao adversário. Porque a grande realidade é que hoje, quando nós sofremos algumas coisas, nós conseguimos de repente pegar e até deixar aquele sofrimento passar. Mas se você sofre com os seus filhos, você já fica desesperado. Uma simples febre, uma dor de garganta, ou alguma coisa que acontece, você fica preocupado. Se você sofre uma perda material, financeira, você fica preocupado. Se a tua empresa fale, se você vai à falência, você fica preocupado. Se de repente a tua família sofre de repente algum abalo nos dias de hoje, você também fica de certa forma preocupado. E Deus vai conseguir provar para o adversário que Jó teve a capacidade de amar a Deus, independente da sua família, de amar a Deus independente do seu dinheiro, de amar a Deus independente da sua saúde. Então Deus conseguiu mostrar que em tudo aquilo que ele foi provado, que Jó foi provado, ele pôde dizer: na situação toda que eu estou vivendo, Deus vai ser sempre maior na minha vida. Amém, glória a Deus. Nós estamos chegando ao final.
né? Mas antes, nós recebemos aqui uma pergunta, e eu vou te fazer essa pergunta, uma última pergunta do nosso painel de hoje, para quem quiser desejar responder. A pergunta é a seguinte: falamos do amor de Deus em relação ao homem, agora vamos falar um pouquinho, né, do homem em relação a Deus. O que fazer para conseguir cumprir o mandamento de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças? Quem deseja responder essa pergunta? Eu gosto muito da expressão de João, porque o Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos, né? A gente tem Mateus, Marcos e Lucas como sendo os evangelhos de uma mesma ótica. João já vai recuperar, e eu gosto muito da comparação que João trabalha, que é recuperar a criação como uma perspectiva de nova criação. E João vai, então, relatar, quando Jesus fala que não vai nos deixar órfãos, então ele diz: eu vou enviar o Consolador, e ele vos guiará a toda a verdade. Então, para a gente poder, né, ser alguém que possa estar amando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser guiado pelo Espírito. Não tem como você ser uma pessoa que vai amar as pessoas incondicionalmente, sem que a presença do Espírito Santo esteja constantemente na sua vida. Porque o Espírito Santo, como disse o próprio Jesus, né, convém que eu vá para que ele venha e direcione vocês a toda a verdade. Então, nesse sentido, para que nós possamos exercer o amor tanto a Deus como o amor ao próximo, somente pessoas que são cheias do Espírito Santo. E por isso Jesus vai então fazer com que, segundo Lucas, ele vai dizer assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando o Pentecostes acontece no capítulo 2 ali de Atos, como segmento do Evangelho de Lucas, que tem esse pressuposto da direção e do guiar do Espírito, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que todos ouviam a mensagem do Senhor, todos podiam perceber, apesar de várias nações, segundo o relato, cerca de 70, porque o número de 70 vem desde Gênesis como expressão, Jesus envia os 70, que é a figuração de alcançar todas as nações. Ali está a quebra da Torre de Babel, onde lá no Gênesis a Torre de Babel ninguém se entendia, e a partir do Pentecostes todos podem se entender. Então o Pentecostes, quer dizer, a manifestação do Espírito Santo é aquele que nos dá condição de sair do não entendimento para o entendimento entre as pessoas. E quando nós passamos a viver cheios do Espírito Santo, aí o amor é possível, porque aí a gente vai amar de maneira incondicional, vai ter o outro como um processo de um Deus que se relaciona conosco, mas que também cobra de nós relacionamento com as outras pessoas, independente de sexo, de etnia ou de pensamento. E por isso estamos vivendo na igreja. Tem pessoas que não gostam da igreja, mas a igreja é o lugar que nós estamos aprendendo para viver no céu. E é na igreja que a gente precisa aprender a lidar com muitas pessoas diferentes. E aqui nós estamos entre metodistas, batistas e outras denominações. É aqui que nós aprendemos. Porque no céu não vai entrar nem metodista, nem batista, nem assembleano, mas vai entrar os lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Por isso o Espírito Santo nos ajuda a quebrar essas barreiras e criar realmente pontes entre um e outro. É interessante assim pensar nessa questão que quando se fala como que eu posso amar a Deus, né, a gente tem que buscar sempre um ponto de equilíbrio, porque hoje tem pessoas que estão querendo ter o sacrifício para poder chegar até Deus, né, e muitos de repente estão achando que pode deixar de fazer as coisas e também estão diante de Deus. Então precisa ter um equilíbrio dentro disso daí. A palavra vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Eu falava com o pastor Sidaco aqui que nós temos que viver debaixo da obediência a Deus, né? E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, esse comportamento de obediência, de submissão a Deus, é que de certa forma vai estar mostrando para o Senhor
o meu desejo de estar em todo instante dedicando Ele a minha vida em amor, em adoração, em louvor. E desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nos dias de hoje, o que Deus nos convida a viver é uma vida de integridade, uma vida de obediência, uma vida de submissão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente vai ver ali, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, uma vez que eu tenho e que eu quero amar a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, eu consigo concluir assim de uma forma bem simples e objetiva, que nós, obedecendo a Deus, sendo submissos a Ele, estamos dedicando a Ele o nosso amor. O apóstolo João, na sua epístola, na primeira epístola, ele diz: como você pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o próximo que vê? É isso, é o espírito da coisa. Em outras palavras, se você quiser realmente amar a Deus, ama o próximo. Ama o próximo. Nossa igreja esse ano está com um tema, chamados para fora. Então nós estamos na rua, de madrugada, entregando sopa nos asilos, porque isso é ser igreja, amar pessoas. E evangelizar. Você quer saber como é que ama Deus? Ama pessoas. E amar pessoas é o seguinte, amá-las tanto que fala de Cristo para ela. Você se lembra esse ano? Estamos aí em agosto. Uma única pessoa que você levou a Cristo? Então, se você não ama pessoas, você não consegue amar a Deus. Como você vai amar a Deus que não vê? Você não consegue amar. E amar pessoas, gente, não é botar o braço em cima e... oi, sabe que eu te amo, né? Aquelas coisas de culto, aquela coreografia bonita, todo mundo se abraça, que não tem nada de errado, não. Só que passa na rua nem se olha, né? Engraçado isso. Mas não tem nada de errado esse abraço na igreja, essas coisas todas. Isso até tem o seu valor ali e tal. Mas, e fora dali? E quando a sua igreja diz assim, nós vamos fazer uma arrancada evangelística, nós vamos sair, subir esses morros, vamos fazer um dia inteiro de trabalho. Você vem? Então, as pessoas estão se perdendo. A gente não consegue amá-las para levá-las a Cristo. Você quer saber como é que ama a Deus? Não é dando declaração de amor para Deus, levando flores para Deus. Não é isso. E nem muito menos amar pessoas assim, com aquela mão mansa, a gente passa em cima, que como fulano ama. Não é isso? O espírito de Jezabel é um espírito assim, que quem olha de longe pensa que ele ama todo mundo, porque ele é sedutor. É sedutor. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente chama de amor, porque amar é amar, é de verdade, e está preocupado com pessoas, como a gente está preocupado com os nossos, com o ser humano. Jesus disse isso, que eu deveria fazer discípulos de todas as nações. Gosto muito daquela frase de um certo pastor que disse, e eu assimilei para mim, burilei para mim: não existe conversão sem missão. Jesus fala assim: vinde. Depois que você vem, ele não fica com você para ele. Você veio aí, ele diz: agora ide. Portanto, é impossível ser convertido e não amar pessoas. É impossível ser convertido e só estar na igreja por aquilo que me faz bem, pelas coisas que me dão conforto. Amar é sacrifício. O cristianismo me convida para sacrifícios. O cristianismo, quando eu entro, você veio a mim? Vinde. É o que Jesus diz: vinde a mim. Você veio? Ok, então agora vinde. E fazer discípulos. Então, esse nosso papo de que eu amo a Deus acima de tudo, você não consegue amar pessoas. A gente não conseguiu amar pessoas dizendo: está vendo? Então, a gente tem por Deus essa consideração toda, mas como foi feita a pergunta, e muito bem feita, amar de todo o coração, de todas as forças, aquele negócio todo que foi dito ali, isso é realmente o ideal, é o que deve ser buscado. Mas você não vai amar a Deus que não vê, enquanto você não puder amar ao próximo que vê. O pastor contou uma experiência, lembrou a experiência, né, dos homens que estavam vindo de levitas e sacerdotes, que estavam vindo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era um lugar de adoração. Jericó era uma espécie de lugar onde as pessoas, dormitório, pessoas iam dormir, moravam. Então eles estavam vindo do lugar de adoração para ir para casa.
Eles não estavam indo adorar, estavam voltando, o que torna a situação pior em termos de amor. Por quê? Porque eles estão vindo no lugar onde o sacerdote deve ter falado no púlpito dele, que vocês têm que amar, que você tem que fazer isso pelas pessoas. Eles estão vindo de um lugar onde o levita deve ter cantado, abraça seu irmão, maravilha. Mas a primeira oportunidade que eles fizeram isso, tiveram a oportunidade de fazer isso fora do templo, não fizeram. Eles deviam ter saído do templo cheio de vontade de ajudar alguém. Eles passam por um doente e não ajudam. O que é isso? O que o templo valeu para eles? O cara acaba de pregar sobre amor, possivelmente, ele é um sacerdote, mas indo para casa já tem a oportunidade de servir alguém caído, e ele não serve, passa direto. O levita que cantou sobre o amor, que acabou de cantar amor, tem a oportunidade que vai passando por uma pessoa caída, oportunidade de mostrar aquele amor e passa direto. E essas pessoas têm reputação. Os sacerdotes, quando as pessoas passavam por eles, as pessoas se curvavam. Os levitas, não é assim, os pastores têm uma reputação muito boa, os crentes admiram o pastor, os levitas que estão na frente, o pessoal gosta de autógrafo, isso negócio todo. Agora há uma diferença entre reputação e caráter. Reputação que as pessoas pensam de mim, caráter o que eu realmente sou. Aqueles homens tinham reputação, mas no momento de mostrar caráter de amor, cadê? Gente, tinha acabado o culto, estavam indo para casa. Tinham acabado de falar sobre esse Deus de amor. Passam pela rua, tem a oportunidade de mostrar aquilo. Você acaba domingo daqui, você pode passar por alguém precisando. Você para no posto de gasolina, é a oportunidade de você ter de entregar um folheto, falar de Jesus para alguém, ou ajudar alguma pessoa que está passando fome, uma necessidade. Olha, nós vamos batizar agora em setembro uma senhora, nós fomos no orfanato. 30 anos internado no orfanato, que a família largou lá, nova ainda. De tanto... Asilo, orfanato. Asilo. Obrigado, Paulinho. Essa senhora. Ele está mais familiarizado com a asilo. Vai imaginando o tamanho dessa criança. A mulher ficou cega. Ficou cega. A história dela é terrível. Por quê? Porque uma família que se dizia amar, largou lá sim. Mas estão nos templos. Então, se você não consegue amar quem você vê de verdade, mas vive de uma reputação de amor, mas sem o caráter de amor, se você quer isso tudo aí, quem quer que tenha feito a pergunta foi boa, então começa na gente. Começa a lidar com gente, socorrer gente. Esse daqui, esse nosso asilo, que parou um tempo, eu ajudei muito pouco, mas agora vai reabrir. Se esse nosso lar feliz, se esse menino não tivesse muita vontade, ele já tinha desistido daquilo lá. Porque as implicações, as dificuldades para manter aquilo aberto, para fazer o povo se convencer que tem que ajudar. Gente, as pessoas estão dispostas a pagar 10, 15 mil para um condomínio evangélico e não dá 100 reais para ajudar o asilo. Quando nós trabalhávamos, eu estou citando coisas sobre amor. Eu trabalhava, nosso Ministério de Missões trabalhava, agora até que não está trabalhando, com um movimento da organização, mobilização aí na Índia. Você sabe que existe 275 mil meninas indianas, entre 9 e 13 anos, que são jogadas na rua para se prostituírem, para trazer dinheiro para casa? Ou então são vendidas para aqueles velhos tarados, ricos, que os pais não têm como pagar dívida, entregam a filha? Nós conseguimos atirar mais de 50 mil da rua. Um trabalho maravilhoso. Você sabe quanto custaria uma menina dessa, se você quisesse me ajudar a tirar uma menina da rua? Ainda tem muita para tirar. Sabe quanto ia te custar por mês? 60 reais. Aí a gente dá encontro, onde o cantor quer toalhas virgens, frutas frescas, camarote. Que tipo de... Fora hotel. Que tipo de cristianismo? Ei, vamos acordar. Chega. Eu vou dizer a você que já não passei por isso. Claro, já fui empolgado com essas coisas. Mas essas coisas não estão mais interessados nisso. Porque a gente quer viver isso que você acabou de pedir aqui. A gente está fazendo uma força. O cristianismo tem que fazer uma força enorme para viver esse negócio.
de cuidar de pessoas, independente de quem está vendo. Pregar, eu falo sobre o amor de Deus, eu tenho que chegar na esquina ali, tem alguém com frio, eu tenho que botar um agasalho em cima. Mas eu dou 30, 20 mil para o cara vir cantar 40, 50 minutos, vai embora. E eu não dou 60 reais para tirar uma menina de se prostituir na rua. É só para a gente pensar sobre a pergunta que foi feita. Amém. Onde nós chegamos com o cristianismo? A palavra religião no grego é treskeia, e ela aparece poucas vezes na Bíblia. Tiago, de uma forma especial, vai dizer que religião é algo prático. O culto a Deus tem que ser algo prático. Tiago detestava teorias. Na sua carta, no primeiro capítulo, principalmente, ele enfatiza muito isso. A religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, conforme o Zé Armando colocou muito bem. Algo prático. Eu me lembro de um aluno, cerca de 30 anos atrás, lá no seminário Betel, ele me disse: professor, está difícil ser cristão hoje. O mundo do jeito que está. Você não acha que é difícil a gente ser cristão hoje? E eu disse: eu acho que não. O que? Você acha que é fácil ser cristão? Eu disse: também não. Rapaz, é impossível ser cristão. Não adianta fazer força, você não vai conseguir. Ser cristão é ter a vida de Cristo na minha vida. Quem consegue fazer isso? Cristo consegue. Então o meu coração tem que estar 100% aberto para que Cristo não seja apenas Salvador da minha vida, mas também Senhor. Então, se eu não experimentar o senhorio de Cristo na minha vida, meu Roberto, ninguém vai conseguir cumprir essa tarefa. É verdade. Somente Cristo sendo Senhor absoluto, preenchendo totalmente os recantos da minha vida, aí eu vou poder dizer como Paulo: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz que o desejo dele, o apóstolo Paulo, era conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição, ou seja, o poder da vida ressurreta de Cristo. Há um livro que eu prezo muito, pena que não tem mais em português, Salvos pela Vida de Cristo. Só uma edição foi publicada desse livro, e durante muito tempo, Marcos, eu dizia que depois da Bíblia era o livro mais importante da minha vida. E o autor desse livro era líder universitário na Inglaterra, líder cristão de evangelismo, e muito dedicado, indo para lá, indo para cá, evangelizando, conquistando, mas de repente bateu uma depressão nele, uma tristeza profunda na sua alma, e ele diz que vai a Deus em angústia, porque ele, afinal de contas, ele era um líder estudantil, ele tinha compromissos, responsabilidades, aquela tristeza profunda no seu coração. E ele entende como que Deus falou para ele, depois dele dizer: Deus, eu estou fazendo tanto para ti, por que é que isso está acontecendo comigo? E ele entendeu como resposta de Deus: enquanto você está tentando fazer muita coisa para mim, eu não estou podendo fazer o que eu quero na sua vida. E ele é remetido a um texto que está em Romanos, capítulo 10, Romanos 5, versículo 10, que dá título ao livro que ele escreveu. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E essa salvação não é salvação a partir da conversão. Essa salvação é um crescimento cristão, conforme Paulo mesmo vai dizer aos Filipenses, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Portanto,
Se nós tivermos como meta vivermos com base no poder da vida ressurreta de Jesus, não apenas usufruindo dos benefícios do perdão de nossos pecados pelo sangue de Jesus, mas agora crescendo na graça e no conhecimento, avançarmos, eu creio, irmão Alberto, que isso será possível, tá? A gente viver dessa forma que a própria Bíblia coloca, tá? Como padrão elevado de vida cristã. Amém. Você foi abençoado nessa noite? Uma aula, né, irmãos? Que benção. Você pode aplaudir o nome do Senhor? O nome do Senhor. Para mim, ativamente é uma noite de realização, muito feliz, muito contente e grato a Deus por tudo isso. Pastor Edson, suas considerações finais, para nós terminarmos, em nome de Jesus. Eu quero agradecer de poder estar aqui nessa noite e compartilhar com vocês a oportunidade de falar um pouco a respeito da Palavra de Deus e aprender tanto também com esses homens de Deus que estão aqui. E mais uma vez dizer da alegria de ter esse primeiro quadro aí do painel teológico e declarar que venham mais. Amém. Para que a gente possa estar aprendendo do Senhor e crescendo a cada dia mais nele. Amém. Pastor Zé Armando, Eu também quero agradecer o honroso convite para estar aqui. Eu não conhecia você, conhecia a primeira Dani, né? Eu agradeço muito o privilégio de poder estar aqui com os irmãos. E ladeado aqui do Paulo, companheiro de tantos anos aí da luta, conhecido o pastor Marcos, que eu não conhecia pessoalmente, né? Eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te vi. E ladinho, nosso pastor Edson, é o homem responsável pelo meu joelho que está bom, né? E é um companheiro, amigo, companheiro que eu aprendi a admirar lá no trabalho, porque eu vejo o testemunho que ele dava lá, da sua fé, orava por pessoas que iam lá se cuidar, tratar, e esse moço muito me alegrou. E fica um desafio aqui, você que gosta desse tipo de coisa, quem sabe a gente faz assim, pede um congresso, não tem que trazer um cantor para fazer papagaiada, nada disso. Fazer um congresso assim, para a gente repensar a fé. Amém. Eu sei que a gente não vai... Vocês concordam? Um projeto assim para a gente dar um pouco a oportunidade de falar, fazer painéis com a gente, com o povo, com a juventude, o que a gente está pensando. Eu acho que valeria a pena a gente fazer um congresso pensando a nossa fé, sei lá, um negócio assim, né, com gente que está preocupada com esse momento que a gente está vivendo e que queira pensar a fé, renovar a fé, e dali ser terá um documento, uma afirmação nossa do que nós ainda cremos, do que nós ainda cremos, que nós queremos aqui em Teresópolis. Amém. Obrigado, foi um prazer. Vamos fazer. Pastor Paulo Pimentel. Foi uma alegria, irmãos, estar com vocês. Obrigado, Alberto, pelo convite. E a gente poder expor um pouco aquilo que a gente crê e o que tem sido Deus na nossa vida. Porque se Deus não for Deus na minha vida, como é que eu vou apresentar Deus para alguém? Então eu creio que nós aqui fomos bastante sinceros em falar sobre Deus, falar sobre a fé cristã. E esperamos que vocês tenham sido, como nós aqui na frente, grandemente abençoados. Amém. Pastor Marcos. Eu fico feliz em poder estar aqui nesta noite com o pastor Sinar, o pastor Paulo, o pastor Edson, o convite do irmão e parceiro Alberto Guedes, também aqui juntamente com vocês. Atualmente eu estou sendo desafiado a trabalhar como presidente hoje do Abrigo Sopão, que a gente está dizendo Oasis, né? A gente está ali buscando servir cerca de 60 refeições, 70 ou 80 refeições diárias, 0,800 para as pessoas que estão em situação de rua. É um desafio que me foi colocado para mostrar Deus nas nossas ações, porque Deus não é um Deus que está lá em cima, mas Deus está na convivência, como Ele mesmo diz. Quando a gente dá um copo de água a alguém, nós estamos fazendo a Ele. Então, para mim, foi uma experiência assim, muito boa de estarmos aqui juntos, pensando a fé. Eu creio que depois eu saí daqui de Teresópolis em 78 e trabalhei nesse tempo junto à Igreja Batista ali da Barra. Fizemos um grupo de jovens entre a Igreja Metodista e a Igreja da Barra, né? Com Jorge, a Marilda e outros mais. E agora, depois de 78, voltei agora em 2015 para retomar a cidade onde eu fui criado, e estar junto aqui com vocês, para mim, é um privilégio. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Obrigado, viu? A você que veio aqui, que abriu seu coração para aprender um pouco mais
a respeito do caráter de Deus, de quem é Deus, né? Alguns conceitos a respeito daquele que nós servimos. Agradecer aí ao pessoal que nos ajudou, a Dani, o Cleiber, que nos ajudaram, a rede de adolescentes também, a Michelle, né, que hoje deixou de ter a casa de paz lá para trazer alguns adolescentes para cá, rede de homens também, você que nos visita, muito obrigado, viu? Deus abençoe a vida de todos vocês, obrigado também minha filha Gabi ali nas filmagens, a Tânia também, todo mundo.